Bom, esse pelerine eu ensino por medidas para que você consiga fazer todos os tamanhos. É um pelerine mãe e filha. Então, eu fiz aqui, ó, o maior e o menorzinho. Então, acompanhe o vídeo que você vai ver aí que eu explico por medidas. Então, vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Antes de iniciar esse pelerine, que agora eu vou fazer no tamanho infantil, eu vou tirar a medida ali da minha manequim, ó, da cabeça, circunferência total da cabeça. Então, eu vou ensinar por medidas. Eu já fiz um, até vou colocar aqui pra você, deixa eu parar o vídeo. Esse eu já gravei, é um vídeo bem antigo. Então, como eu quero fazer outro, eu vou aproveitar e vou gravar. Mas a linha que eu usei nesse e naquele é a Antonella. Porém, essa Antonella, ela já não existe mais, só que existe essa. Essa Antonella, ela é da Raíza, ela é um fio muito grosso. Essa é a cor avelã, então tem no site da Raíza para você comprar. Tem alguns armarinhos também. A Tex dessa linha é 1444. Então, é um fio, assim, extremamente grosso, tá bom? Então, para ficar bem bonito, com esse ponto bem assim, ó, aparecendo, essa linha é bem legal, porque é uma linha bem grossa. Bom, então, vamos lá, eu vou ensinar, então, por medida, circunferência total da cabeça. Bom, então, eu trabalhei o tamanho da circunferência da cabeça, vou passar em centímetros. Deu 64 correntes, só para você ter um parâmetro. Mas lembrando que essa corrente, ela não estica depois, tá? Então, se você quiser deixar até um pouco maior, uns 2 centímetros maior que a cabeça, pode deixar. Vou até tô dando uma puxadinha aqui para ele dar uma medida mais real. Aqui, peraí. 57 centímetros. Lembrando que é infantil, tá? 57 centímetros. Então, só vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar na primeira correntinha com baixíssimo. Pronto, ó. Então, ele fica travado, né? Por ser corrente. Vou subir 3 correntinhas e um ponto alto para cada argola da minha base. Ó, vou dar toda a volta com um ponto alto para cada argola. Então, lembrando, precisa ser números pares, tá? Só para não precisar fazer ajuste na carreira seguinte. Pronto, olha, eu já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, para cada correntinha da minha base. Eu tenho um total de 64 pontos altos. Finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui nesse adulto, eu trabalhei um aumento, 2 sozinhos. Um aumento, 2 sozinhos. Trabalhei com essa repetição por toda a volta. Porém, esse é adulto. Nesse daqui, como ele é infantil, eu não quero fazer igualzinho, porque senão ele vai ficar muito aberto. 3 correntinhas, um ponto no mesmo pontinho de base. Como aqui eu trabalhei um aumento e 2 sozinhos, aqui eu vou trabalhar um aumento, aqui foi um aumento, e 3 sozinhos. 1, 2 e 3. No seguinte, um aumento. Quando eu gravei esse no tamanho adulto, muita gente falou, ah, mas o meu tá embabadando, ai, o meu... Porque quando troca de linha, muda tudo, né? Então, esse aqui, quando eu fiz, ó, eu achei que ele ficou muito largo. Aí, eu desmanchei tudo. Até postei lá na minha página no Facebook, que eu vivo postando tudo lá. Comecei a diminuir os aumentos. Então, assim, sempre... aqui no meu caso, que eu faço teste antes, né? Eu olho, vejo se tá embabadando. Sabe quando você coloca assim, ó, na mesa? Se você vê que levantou ondas, então ele vai ficar muito largo. Então, eu fui fazendo até chegar nesse ponto, ó. Então, se eu sei que ali é o adulto, aqui no infantil eu vou diminuir menos. Se você está fazendo adulto, com a outra linha Antonella, que é essa, então já tem passo a passo. Você pode seguir aquele padrão, tá? Então, 3 sozinhos e 2 juntos. Aí, caso você está fazendo o adulto, lembrando
São 2 juntos e 2 sozinhos. 2 juntos e 2 sozinhos. Então, eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Prontinho, já dei toda a volta. Já trabalhei meu aumento, 3 sozinhos. Aí, eu conto aqui a terceira corrente, finalizo com baixíssimo. 3 correntinhas novamente. E agora, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto da base. Já começo aqui no seguinte e vou seguir um ponto alto para cada ponto alto. Encontro com você no final da carreira. Pronto, olha, finalizei na correntinha número 3. E vamos à carreira número 4, é a última carreira de pontos altos e depois já começo a trabalhar com leque. Nessa carreira 4, eu espalhei, ó, nessa peça, eu espalhei 15 aumentos. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui, ó. Como eu espalhei 15 aumentos, não teve uma sequência, cada 5, o exemplo, né? Cada 6 pontos, um aumento. Não, eu só fui espalhando, mas eu te mostro. No mesmo pontinho de base, um ponto alto. E aí, você vai trabalhar, no caso aqui, eu vou trabalhar 5 pontos altos, sozinhos, um para cada ponto alto da base. 3, 4 e 5. No seguinte, um aumento. Então, eu já tenho um aumento e 2 aumentos. E vou seguir. Então, não precisa contar pontos, mas pode ser entre 5, 6 pontos, você trabalha um aumento. Vamos lá, vou trabalhar mais um pouquinho aqui, fazer até um pouquinho mais rápido. Já tenho 4, 5 e 6. Por exemplo, 6, trabalho um aumento. Então, eu vou ficar aqui com 3 aumentos já. Lembrando que eu trabalhei 15 na outra peça. Eu vou trabalhar 15 aqui também. Aqui no final, pelo menos o outro lá, ele não ficou bem pertinho um do outro. Então, eu vou trabalhar aqui meus 15 aumentos espalhados, da forma que eu trabalhei aqui, ó. Tem um aumento aqui, e um no início. E eu já volto no final da carreira. Pronto, olha. Eu falei 15, né? Só que eu acabei trabalhando 14 aumentos, porque não coube aqui, ó. Eu trabalhei um aqui atrás, aí eu pulei somente 2, trabalhei um e finalizei na correntinha número 3, tá? Se o teu deu 15, não tem problema. Tem 15 aumentos. Então, vamos lá. Agora, eu vou começar os leques. 3 correntinhas no mesmo pontinho de base, um ponto alto, 2 correntes no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, completando, então, um leque. Pula 1 e 2. Na número 3, outro leque. Vou trabalhar assim por toda a volta. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pula 1, 2, outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, vamos seguir com essa mesma repetição por toda a volta? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, eu estava pulando 2. Aqui eu não vou conseguir pular 2, porque eu ainda tenho um aqui, ó. Então, eu vou pular 3 e finalizo na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro. Vou caminhar mais uma vez aqui, ó, porque eu quero começar desse lado. 3 correntes, eu já vou colocar aqui na minha manequim, já até mostro. E um ponto alto. Trabalhei, então, a metade de um leque, só a metade de um leque, tá? Não tem corrente de separação e eu vou repetir leque sobre leque. Sempre 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, em cima de todos os leques, leque sobre leque. Eu finalizo a carreira com você. Deixa eu mostrar, então, como que tá ficando. Deixa eu tirar do zoom. Ó, então, o embabadá que eu disse, ele não tá formando ondas, ó. Ele tá reto. Aqui. Vou colocar aqui na manequim. Pronto, olha. Eu deixei uma foto aí pra você ver. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Já trabalhei 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente e finaliza na terceira corrente com ponto baixo.
porque eu começo a partir desse ponto. 3 correntes, um ponto alto e leque sobre leque, só isso. Então, eu vou finalizar todas as carreiras com essa mesma repetição. Como eu estou com a minha manequim aqui, eu vou fazer e vou experimentando nela. Nessa peça, eu precisei fazer aumento, porque eu achei que ele estava justo no braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, na carreira número 10, eu trabalhei 3, eu tava trabalhando 2, comecei a trabalhar com 3 pontos altos. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, depois trabalhei acabamento. Então, na minha manequim, eu vou fazendo, eu vou experimentando, e aí eu já te falo quantas carreiras eu fiz. Ele não pode passar do braço, aqui, ó. Inclusive, pra mim, ele ficou assim, ó. Aqui, ele ficou, acho que mais aqui, ó. Porque ele não pode passar. E também não pode ficar muito lá em cima, né? Aí, eu vou fazendo, vou experimentando e já volto aqui. Bom, então, vamos lá. Vou passar medida e quantidade de carreiras. Vou colocar a minha fita aqui na parte de cima, ó, até aqui na parte de baixo. Tenho 32 centímetros. Lembrando que já tá aqui na manguinha da minha manequim, ó. Então, se você tiver alguma criança, você tá fazendo pra alguma criança, coloca nela e vê se já tá aqui no pulso, tá? Não deixa fazer ficar grande, mas também não pequeno. Inclusive, qualquer tamanho você consegue fazer. 32 centímetros. Dependendo do material que você vai usar, inclusive o meu, ó, ponto chega no lugar e fica maior. Então, se você quiser já puxar, ó, puxa e mede, já vai dar outra medida. Então, qualquer material que você vai usar, o ponto vai chegar no lugar. Já subiu, foi aqui para 40 centímetros, eu ainda vou fazer mais uma carreira. Então, vamos lá que eu vou explicar aqui o que que eu fiz. Aqui, acho que assim fica melhor. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras com leque de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 carreiras com o leque com 3 pontos altos. Tá bom? Então, se você vai continuar, continua. Mais carreiras. Aqui eu já vou fazer o acabamento. O acabamento é bem fácil, bem simples. Já finalizei, então, a minha carreira. Trabalho meus 2 pontos altos. Porque eu estava trabalhando um leque, estou, né, trabalhando um leque com 3. E 3 pontos altos. Três correntes. E vou trabalhar um picô. Vou pegar aqui em cima do ponto, ó. E um picô. Repete aqui dentro 3 pontos altos. Completa o leque. Então, eu vou trabalhar assim em cima de todos os leques. Só isso. Não vou trabalhar corrente. Já vai lá pro outro, trabalha 3 pontos altos, o picô e mais 3 pontos altos. Vou dar toda a volta, finaliza aqui, ó. Com o picô, finaliza na terceira corrente. E com baixíssimo, trabalha uma correntinha, corta a sua linha. Corta ela um pouquinho grande para caminhar aqui por dentro da peça e arrematar. Então, eu vou finalizar essa carreira, volto pra gente finalizar a parte de cima e a nossa peça já vai estar finalizada. Pronto, olha, então, já finalizei aqui a parte de baixo. Vamos fazer o acabamento aqui da gola? Prende a linha na agulha. Eu venho aqui na corrente, ó, e abraço dessa forma. Trabalho um pontinho baixo aqui, ó. Duas correntinhas. Aqui eu vou trabalhar só duas, depois eu trabalho 3, tá? Então, agora é o ponto barra, 1 por 1. Deixa eu só pegar minha linha aqui. Esse eu peguei dessa forma, então, esse eu pego por trás, ó. Fazer devagar aqui pra você ver, tá? Então, eu pego ele aqui pela frente e trabalho um ponto alto. O outro, pego ele aqui por trás, ó, agulha virada pra você e abraça o ponto lá atrás, ó. Aqui na frente. 'Ó?' 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 '
aqui atrás. E eu vou trabalhar assim por toda a volta. Encontro com você no final da carreira. Pronto, já dei toda a volta. Deixa eu colocar esse fio aqui lá dentro. Trabalhei esse pegando aqui por trás. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Finaliza na corrente 3 com baixíssimo, na corrente 2, na verdade, né? Que eu conto o ponto baixo como uma corrente. Agora, eu vou trabalhar algumas carreiras. Ó, você vai perceber que ele já vai dar uma fechadinha. Então, todas as carreiras eu vou finalizar da mesma forma e vou iniciar da mesma forma. 3 correntinhas, sempre 3 correntinhas. E aqui, ó, onde eu peguei ele aqui por trás, eu vou pegar aqui por trás, eu vou manter o desenho. Aqui eu peguei pela frente, vou continuar pegando pela frente. Então, você vai perceber que o desenho, ele vai mantendo, ó. Vai lá no seguinte, pega ele por trás. Vai no seguinte, pega ele pela frente. Eu uso muito esse ponto em barrado de boina. Aqui no meu canal tem, vai na playlist, gente, tem boina assim que eu ensino por medidas. Então, eu vou dar toda a volta e vou trabalhar algumas carreiras. Ó, na adulto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou trabalhar minhas 4, já te falo quantos centímetros. Dá aproximadamente 5 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui a minha e já volto. Aí, você vai sempre finalizar aqui, ó, na corrente 3, subir 3 e continuar. Volto e falo quantos centímetros que deu. Bom, vamos lá. Eu trabalhei uma quantidade de carreiras aqui, eu vou contar com você. 1, 2, 3, 4 carreiras. 1, 2, 3, 4 carreiras. Em centímetros, vamos passar em centímetros? Deu 6 centímetros. Coloquei numa agulha de tapeçaria, finalizei aqui com baixíssimo e carreguei ela pra cá, ó. Fui passando no meio dos pontos, tá aqui, ó. Como a minha linha é uma linha de polipropileno, então eu tenho que arrematar queimando. Se você não gosta de queimar, tenta botar uma cola. Eu nunca coloquei, gente. Eu prefiro queimar, porque essa linha aqui é melhor arrematar dessa forma, porque ela vai arrematar e não vai soltar nunca mais. Então, ó. Pronto, eu vou arrematar aqui o de baixo, e assim a nossa peça já está finalizada. Prontinho, olha, já arrematei todos os fios. Ela ficou com um comprimento total de 35 centímetros, mas lembrando, pode fazer maior ou menor, gente. Pra fazer menor, tem que diminuir aqui também, né? Aqui na cabeça, como eu já mostrei no início. Bom, então, minhas duas peças já está finalizada. Ó, essa peça aqui eu fiz em um dia, menos de um dia. Eu comecei depois do almoço e agora são 6 e pouco. Então, uma peça rápida, porque os pontos são grandão e a linha é muito grossa, então acaba deixando a peça bem rápida. Ela ficou parecendo uma saia, porém, aqui é meio apertado, então não tem como usar como saia. Obrigada pela tua companhia até aqui no final do vídeo. Até a nossa próxima videoaula. Se você fez e gostou, foi útil, dá um joinha aqui, comenta, fala o que você achou da peça, o que você não achou. E me marca aí nas redes sociais, no @JaneValim. Até a nossa próxima videoaula.